Muito bem. Então, essa aqui é a nossa aula de exercícios para a prova de cálculo 2. Nós vamos resolver alguns exercícios da lista que tratam dos temas principais que a gente estudou em sala, né? Que é o conceito de integral definida, o cálculo da integral definida usando o teorema fundamental do cálculo, o cálculo da integral indefinida, que é a primitiva de uma função, e a aplicação da integral definida que a gente viu em sala, uma delas, né? As aplicações, que é o cálculo da área entre duas curvas, né? Tem um gráfico de duas funções e você calcular a área entre essas duas curvas usando a integral. E aí nós vamos selecionando aqui alguns exercícios, nós vamos resolver juntos. Vou tirar minha tela aqui. Aqui. Muito bem. Então, problema 11 da lista. Utilizando cálculo de integrais, determine a área de cada uma das regiões sombreadas abaixo. Aí na letra D, nós temos esse exemplo. Essa função aí, aliás, são três funções, né? A gente vê secante ao quadrado, 1 menos x quadrado e y igual a 2. São três funções. E a gente quer calcular a área da região sombreada. Primeiro, esse trecho aqui, ó, entre o y igual a menos 4, entre o x igual a menos 4 e o x igual a 0, nós vamos fazer um cálculo para essa região. Já entre o 0 e 1 é outro cálculo. Mas por quê, professor, que são dois cálculos diferentes? Porque para a gente calcular a área entre duas funções, a gente precisa de uma função superior e uma inferior. A função superior é y igual a 2, mas a função inferior muda. Nesse primeiro intervalo, é a função secante ao quadrado. No segundo, é a função menos x quadrado. Então, a gente vai calcular a área separadamente. Certo? Como que a gente calcula a área? Qual a fórmula para a gente calcular a área entre duas funções? Então, no caso da primeira, né? Vamos colocar aqui como exemplo. Vai ser a integral da função superior, que é y igual a 2, menos a função inferior, que é a função secante ao quadrado de x. Então, essa é a integral que a gente está calculando. A integral definida, porque ela vai no intervalo de menos π sobre 4 até 0. Então, é uma integral definida. Se a gente resolver essa integral definida, a gente tem, a gente resolve, calcula a área desse primeiro trecho. E aí, para a gente calcular a integral definida dessa função, a gente tem que começar caçando a primitiva dela. Quem é a primitiva? Quem é a primitiva de 2? 2x. Primitiva de uma constante é aquela constante vezes x. Menos. Quem é a primitiva de secante ao quadrado? Tangente. Mas por quê? O que é primitiva? É a função que, quando deriva da que você tem. Por exemplo, qual é a derivada de 2x? 2. E quem é a derivada de tangente? Secante ao quadrado. Pelas regras de derivação, né? E a gente vai fazer o que com essa primitiva? Nós vamos avaliar ela entre o menos π sobre 4 e o zero. Isso aqui, de onde que a gente tira isso, né? Do teorema fundamental do cálculo. É isso que a gente aprende com o TFC. Que se você encontrar a primitiva de uma função, a integral definida dela vai ser a primitiva avaliada no extremo final menos no extremo inicial. É isso que a gente vai fazer. Calculando essa primitiva no zero. 2 vezes zero menos tangente de zero. Pronto. A primitiva está calculada no zero. Não precisa nem, né, usar tantas linhas assim. Pronto. Menos. Agora a primitiva avaliada em menos π sobre 4. 2 vezes menos π sobre 4 menos tangente de menos π sobre 4. Beleza.
E aí, o que a gente faz? Bem, 2 vezes zero, zero. Menos tangente de zero, zero. Menos 2 vezes menos π sobre 4. Primeiro, 2π sobre 4 é π sobre 2. Esse menos com esse menos dá mais. Agora na próxima, menos com menos, mais. Qual é a tangente? Qual é a tangente de menos π sobre 4? A tangente de menos 45 graus. A tangente de 45 é 1, né? A tangente de 45 graus é 1. Como a tangente é uma função ímpar, então a tangente de menos 45 é menos 1. Ou seja, é π sobre 2 menos 1. Pagou aqui. Então, esse aqui é o valor da primeira área. Esse é o valor da primeira área. Agora, qual o valor da segunda? Da área 2? Mesmo sistema. Integral da função superior menos... Quem é a função inferior aqui? 1 menos x quadrado. 1 menos x quadrado. Sempre põe esse parênteses aqui para você saber que você está subtraindo pela função toda. A integral disso, em que intervalo? De 0 a 1. De 0 a 1. Como que a gente integra isso? Primeiro a gente tem que arrumar essa integral, para a gente entender. Tem muita expressão aqui. 2 menos 1, primeiramente, vai ficar 1. Menos x quadrado vai ficar mais x quadrado dx. Quem é a primitiva de 1? X. Quem é a primitiva de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Para calcular essa primitiva nos dois limites de integração. É o que diz o teorema fundamental do cálculo para o cálculo de integrais definidos. Calcula essa primitiva para 1. Vai dar 1 mais 1 sobre 3. Menos a primitiva avaliada em 0. 0 mais 0 sobre 3. Ali zerou aquela parcela, vai ficar só a primeira. 1 mais 1 terço. 4 terços. Então, essa é a área 2. É a área de baixo. Área rachurada, marcada, sombreada, nesse segundo trecho aqui. Então, a área total que ele está pedindo é a soma, né? Da primeira com a segunda. A primeira deu quanto? Π sobre 2 mais, ou menos, né? Menos 1, mais, agora, a área. 4 terços. Menos 1 mais 4 terços. Vai dar quanto? Π sobre 2 mais 1 terço. Positivo. Então, essa daqui é a área que ele está pedindo na questão. Π sobre 2 mais 1 terço. Ok? O resultado disso aí é a área procurada. Se quiser uma aproximação, né? Pode pegar uma calculadora aqui e fazer. Dá mais ou menos, deixa eu colocar aqui e registrar isso, aproximadamente 1,9. 1,9. Aproximação para essa área aí. Ok. Então tá aí a resolução de um exemplo, né, de aplicação da integral. Essa outra aqui é interessante, a letra E, né? Ele quer saber a área
da integral da função, entendeu? Entre essas duas funções aqui. Só que ele não fornece para você os pontos de transição, né? Que aqui, por exemplo, na situação anterior, você tinha um zero aqui, né? Você sabia que é de menos π sobre 4 até zero e de zero até 1. Essa questão aqui já não fornece. É falta de informação do problema? Não. Na verdade, é isso mesmo. Você não precisa dessa informação para encontrar ela. A gente pode calcular essa informação. Por quê? Primeiro, a gente vê que claramente começa no zero. Quando que as duas funções se encontram? A gente ainda não sabe. Quando que essa função aqui termina? A gente também não sabe. Mas, se você parar para observar, ok. Se você parar para observar, calcular essa área verde não vai ser tão difícil depois que a gente achar esses pontos. Porque depois disso, basta calcular a integral da função azul no intervalo de zero até esse ponto, e depois a integral da função vermelha abaixo dela, né? Desse ponto até esse ponto. Uma integral simples, né? Não é nem área entre curvas, nem se trata do caso. A única coisa aqui que você tem que saber é encontrar, calcular esse ponto aqui onde essas duas funções estão se encontrando. Como que a gente vai calcular isso? Veja, esse ponto aqui, vamos dar um nome para ele, né? A gente pode chamar ele de, por exemplo, C. Ok, vamos chamar ele de C. O que esse ponto tem em comum? Tanto a primeira função como a segunda função, quando calculados no C, dá o mesmo y. Então, é a partir daí que a gente começa a entender as coisas, né? Tanto a primeira função é o quê? Vamos dar um nome para as funções aqui. A primeira, f de x igual a x quadrado. A segunda função, isso aqui é uma equação, né, de uma reta. X mais y igual a 2. Mas se você isolar o y, que é o f de x, 2 menos x. Essas duas funções elas estão se encontrando no ponto C. Então, o f de c, o f de c, que é c ao quadrado, está sendo igual ao g de c, que é 2 menos c. Isso permite você calcular o valor desse czinho aqui. Ok? Por quê, né? Porque se c ao quadrado é igual a 2 menos c, então, consequentemente, esse c vale quanto? Você pode jogar para o lado de cá, né? Os valores. C ao quadrado mais c menos 2 igual a zero. E você pode resolver essa equação do segundo grau. Tá? O que é interessante sobre essa equação? Vamos resolver ela aqui, aí depois a gente vai ver uma observação interessante sobre ela. Como que a gente resolve aqui? Quem é o C? A gente primeiro determina aqui os coeficientes, né? O ABC da equação da fórmula de Bhaskara. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 2. O C de Bhaskara, né? Não é esse Czinho que a gente está querendo achar aqui, não. Aí a gente vai usar esse aqui só para calcular a fórmula. Menos B, mais ou menos, raiz de delta. Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Só que como é menos 4, vou colocar aqui, 4 vezes 1 vezes menos 2. Esse menos aqui do 4 vai cancelar com aquele menos do menos 2 e vai ficar positivo. É isso, né? Dividido por 2A. Então, Czinho é quanto? Menos 1, mais ou menos o quê? Menos 4 com menos 2 dá menos 8. Dá 8 positivo. Mais 1 dá 9. A raiz de 9
portanto, dividido por 2. E aí a gente vem aqui, menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. Aí tem duas soluções. Tem duas soluções. Primeiro, primeiro, primeira solução. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Dividido por 2, 1. E a outra solução? Menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Por que que a gente vai desconsiderar essa segunda? Por que que a primeira é a válida? Pelo problema, pelo contexto do problema. Porque aqui você vê claramente que o C que nós estamos procurando, ele está do lado direito deste x. Ele é um número positivo, que é 1. Dava para a gente ter visto isso antes? Claro, aqui, ó, nessa equação aqui, ó, dava para ter percebido. Quem é um número que elevado ao quadrado é 2 menos ele? 1, né? 1 ao quadrado igual a 2 menos 1. Então aqui você já dava para ter percebido que esse C valia 1. A fórmula de Bhaskara foi só para confirmar que o outro C era negativo e que realmente estava fora de cogitação. Então a primeira área que a gente tem que calcular é a integral. A primeira área é a integral de 0 a 1 da função x quadrado. Isso é tranquilo, né? Essa integral aqui, porque a primitiva de x é x ao cubo sobre 3. E se você calcular essa primitiva no zero, vai zerar. Então a única coisa que vale é 1, né? Calculada no 1, 1 terço. Pronto. Essa primeira integral aí, área 1, ela vale 1 terço. 1 sobre 3. Agora, área 2. Bem, a gente precisa integrar a função g, que é a função 2 menos x, essa função vermelha aqui, de 1 até esse ponto aqui. Mas que ponto é esse? Agora, como você vai encontrar ele? Usando uma outra característica dele, evidente. Esse ponto, por pertencer ao eixo x, o y dele é zero. Se o y dele é zero, vamos dar um nome para esse ponto? Esse é o ponto D. Se o y dele é zero, o x dele tem que ser quanto? 2, né? Então, ponto D, no caso do ponto D. Se o y é zero, então o x é 2. Consequentemente, a área 2 é a integral de 1 a 2 da função g, que é 2 menos x dx. Quem é a primitiva de 2 menos x? Primitiva de 2, 2x. Quem é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Você vai calcular essa primitiva, o x igual a 2. E aí, você vai simplesmente substituir, calculando no 2, 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos. Agora a primitiva avaliada no 1. 2 vezes 1, menos 1 ao quadrado sobre 2. E fazendo essa continha toda, a primeira parte ali, a primitiva avaliada em 2, vai dar 4. 4 menos 2 ao quadrado sobre 2, 2. E a segunda parte, 2 vezes 1 dá 2, menos meio. Quanto que é 2 menos meio? Aí vou colocar aqui. 4 menos 2 é 2. E 2 menos meio dá quanto? 3 meios, né? E 2 menos 3 meios?
dá 1/2. Então, essa é a segunda área. Essa é a 2. Área 2. Pronto. Qual é, portanto, a área total? Qual é a área total? A1 mais A2. A1 é 1/3. A2 é 1/2. A gente viu aqui, né? Somando essas duas, 5/6. Pontinho. Esse é o valor da área que a gente está vendo ali. É isso que a gente aprende com esse exemplo, né? Quando muda de função, você precisa encontrar, ou pelo menos perceber qual é o ponto de mudança, que a gente viu que era o zero, e nesse exemplo agora a gente teve que calcular esse ponto de mudança de uma função para outra. Ok? E às vezes a área entre duas funções, no caso aqui, foi só a integral normal da função, né? Porque a função que estava limitando embaixo era a reta, o eixo x. Então, não teve que integrar nada na parte de baixo, diferente do caso anterior, que tinha uma função embaixo e outra função em cima. E o terceiro exemplo que eu selecionei, que é a letra F, por que esse exemplo ele nem precisa ser feito? Porque a função que está aqui, ó, y igual a x vezes raiz de 4 menos x quadrado. Essa função é ímpar. Essa função sendo ímpar, significa que o f de menos x é sempre o oposto do f de x. Isso quer dizer, a área da função do lado direito é o oposto da área da função do lado esquerdo. Se eu integrar de menos 2 a 2, vai dar zero, a integral. Então, fazer essa integral completa, a integral cheia, não vai dar certo, porque vai dar zero. Essa área vai anular com essa. Quer dizer que a área é zero? Não, a integral. Mas a área debaixo da função é uma outra questão, é uma outra pergunta. Como que a gente calcularia? Vamos fazer esse exemplo para ficar claro como fazer. É uma coisa, é uma dica, né, também importante para resolver problemas de matemática em geral. Quando você tem um problema difícil, que por inteiro você não consegue resolver, resolva por partes. É o que a gente vai fazer aqui. Como que a gente resolve esse problema por partes? Vou aumentar um pouco aqui o... Ok. Como que a gente resolve por partes? A gente vai fazer o cálculo de apenas uma das áreas. E por simetria, automaticamente a gente está calculando a outra também. Certo? Como que a gente calcula só essa área? Por que eu vou calcular só ela? Porque não tem risco de uma coisa anular a outra. A função é positiva no intervalo de 0 a 2. Então, essa integral aqui não vai ser anulada. Essa área não vai anular com nenhuma outra. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular de forma direta a integral de 0 a 2 da função que está aqui, ó, x vezes raiz de 4 menos x quadrado. Qual é o desafio dessa integral? O desafio é que não tem uma primitiva natural para isso. Uma primitiva imediata que você fala assim, ah, já sei. Eu já sei quanto é essa primitiva. Não tem. O que você vai ter que usar? Mudança de variável. Mudança de variável. Como funciona a mudança de variável? Ele sugere aqui na questão que você use a seguinte mudança. U igual a 4 menos x quadrado. Certo? Essa é a mudança. Só que você sabe que isso não muda só a variável, isso vai mexer com o dx também, né? Isso vai mexer com o dx. O dx vai se tornar o quê? Tem a formulinha de mudança de variável. 1 sobre u' du, não é? Então você tem que calcular quem é a derivada da função u para você aplicar essa fórmula aqui. Quem é a derivada da função u? Derivada da constante é zero, menos. Quem é a derivada de x quadrado? 2x. Logo,
Logo, o dx vai se tornar 1, desculpa, menos 1 sobre 2x. Por quê? Porque tem esse menos aqui. Du. E como fica a nossa integral? Vai ser a integral. Primeiro, a gente esquece, né, por um momento, da integral definida, calcula a integral indefinida. Vamos achar a primitiva dessa função. Vai ser a integral indefinida de x, a raiz quadrada de u. Mas por que raiz de u? Porque isso daqui se tornou a variável u. Isso daqui se tornou a variável u, 4 menos x quadrado. Dx. Só que quem é o dx? Vezes menos 1 sobre 2 x du. O que vai acontecer? Vou colocar uma seta indicando. O que acontece com isso daqui? Com essa primitiva que a gente está tentando determinar? Ela vai se tornar... Esse x vai cortar com outro. O menos 1 sobre 2 vem para fora da integral. E onde tem raiz? U elevado a meio. O x corta com esse. Menos 1 sobre 2 vem para fora. E raiz quadrada, U elevado a meio. Deu. Pronto, essa integral agora é só na variável U. Qual a primitiva de U elevado a meio? U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Professor, onde é que você tirou isso? É a regra da potência. Tá? A gente está usando a regra da potência para primitivas. Não é a da derivada, é a regra da potência para primitivas, para integrais indefinidas. Que ela diz o quê? Que é primitiva da função x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. O n vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 dividido por 1 sobre 2 mais 1. Quanto que é 1 sobre 2 mais 1? 3 sobre 2. E aqui dividido por 3 sobre 2. Isso vai dar quanto? Bem, se você está dividindo por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar por um inverso. Então, menos meio vezes o inverso da fração que está dividindo ali. O inverso é 2 terços. Então, tipo, em vez de dividir por 3 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre 3 vezes u elevado a 3 sobre 2. Esse 2 com esse 2 corta, vai ficar menos 1 terço de u elevado a 3 sobre 2. Essa daqui é a primitiva na variável u, né? Eu estou integrando aqui ó, a função na variável u, mas a integral que eu quero é na variável x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso. Quem é u em termos de x? É 4 menos x quadrado. Então, vai ser menos 1 terço de 4 menos x quadrado. Deixa eu colocar aqui. Vou escrever embaixo, que aí a gente continua. E que agora fechou tudo. Voltou. Então, como a gente viu, menos 1 terço de u elevado a 3 sobre 2. Aí eu vou continuar embaixo. Menos 1 terço. Quem é u? 4 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2. Essa daqui é a primitiva que nós estamos procurando. Vou enfatizar aqui. É a primitiva procurada. Para que a gente vai usar essa primitiva? Para calcular essa integral aqui. Tá? Vamos usar ela para resolver essa integral. Logo,
Agora sim, a integral que a gente queria. A área 1 é a integral de 0 a 2 da função x raiz de 4 menos x quadrado dx. Vai ser essa primitiva menos 1/3 de 4 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2, avaliada no intervalo de 0 a 2. Porém, como a primitiva tem um sinal negativo, você pode invertê-lo para facilitar os cálculos e para evitar confusão, né? Que é uma coisa comum quando tem sinal de menos dentro da primitiva, é muito comum a gente trocar esse menos durante as contas e dar problema depois. Então, a recomendação que eu faço, esquece o menos, mas como que você faz isso, né? Como é que você esquece o menos se ele existe lá na integral? Você compensa isso invertendo a ordem de limite de integração. Como a gente viu nas propriedades da integral definida, você pode fazer isso, tá? Então, em vez de integrar de 0 a 2, você vai integrar de 2 a 0. Você vai calcular primeiro no 0 e depois no 2, certo? Vai calcular essa primitiva. Vamos fazer isso? Calcula primeiro no 0. 1/3 de 4 menos 0 elevado a 3 sobre 2. Pronto. Menos. Agora calcula a primitiva no 2. 1/3 de 4 menos 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. A primeira parte, 4 menos 0, 4. 1/3 de 4 elevado a 3 sobre 2. E a segunda parte? 4 menos 2 ao quadrado dá 0, né? 1/3 de 0, vezes 0. Essa segunda parte todinha vai zerar, só que vai ficar o quê? 1/3 de 4 elevado a 3 sobre 2. Veja aqui, quanto que é 4 elevado a 3 sobre 2? É simples. 4 elevado a 1/3, desculpa, a 1 sobre 2. Você começa elevando a 1 sobre 2 e depois, fechou de novo. Ok. E depois você eleva isso ao quadrado. Aí, ele fechou e levou o erro de escrito com ele. Pronto. Você eleva 1 sobre 2 e depois eleva 3. Porque potência de potência, você multiplica os expoentes, e aí quando multiplicar 3 por 1 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2. E qual é a vantagem de pegar esse expoente 3 sobre 2 e quebrar nisso aqui? Porque 4 elevado a meio é a raiz de 4, que é 2. E 2 elevado ao cubo é quanto? 8. Olha que legal. Esse é um truque para você usar quando estiver lidando com potenciação. E aí tá, 8 sobre 3 é a área dessa região aqui. A área total é o dobro disso. Então, a área total é o dobro. 2 vezes a 1. 16 sobre 3. Então, esse é o jeito certo de calcular essa área, sem correr o risco de anular, né? Que é o que aconteceria se você integrasse direto de menos 2 a 2, você ia anular as coisas e ia perder, né? O valor certo da área. Muito bem. Então, tá aí. Aí nós temos aqui o problema 14, a letra H. Vamos resolvê-lo aqui. Resolvê-lo. Copiar ela aqui para o nosso quadro.
Ok, então aqui é para resolver essa integral fazendo a substituição indicada, né? A diferença desse problema para os anteriores aqui é porque eram integrais definidas lá. Então, eu estava procurando por um número real, como a gente vê aqui, né? É um número, o resultado da integral era um número. Agora eu estou procurando a função primitiva, que é parecido com o que eu fiz no item anterior. Eu achei primeiro a primitiva para depois usar na integral definida. Então, aqui eu quero apenas a primitiva. É claro que de cara você não vê quem é a primitiva disso aqui. Inclusive, essa questão tem um erro de escrita, né? Estou vendo agora aqui. Está faltando. T não, está aqui. O DT está aqui. Eu já ia dizer que ele não está, mas ele está na questão. Então, a integral da função 1, a função que a gente tem aqui, ó, que a gente está integrando, é a função 1 sobre a raiz de 5t mais 8. Qual é a integral dessa função? Quem é a primitiva, né? Quando eu digo integral, estou me referindo a essa questão. Pronto. Quem é a primitiva dela, né? A fzão, que a gente costumava representar em sala. Como a gente viu, a integral indefinida, ela é a notação para isso, né? Então, ela é o símbolo matemático para a primitiva. Vou calcular, se eu pergunto quem é a integral indefinida, eu já estou querendo saber quem é a primitiva dela. E é isso que a gente vai fazer. Como? A gente vai usar esse conceito de mudança de variável. Quero achar a primitiva dela usando mudança de variável. Então, com essa mudança, se u for igual a raiz de 5t mais 8, pergunta que eu lhe faço: quem é du? Quem é a derivada de u? Quer dizer, quem é o linha? Bem, você está derivando uma raiz quadrada, né? Primeiro, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz. Isso é uma propriedade de derivação lá do cálculo 1. Então, a derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz. Só que a raiz quadrada de uma outra função, que é a função 5t mais 8. A derivada de uma composta é a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, você vai ter que multiplicar pela derivada de 5t mais 8, que é 5. Ou você pode multiplicar direto, né? Eu coloco 5 aqui. Pronto. Essa é a aulinha de t, derivada da função 1. Consequentemente, quem é dt? Eu sei que a raiz de 5t mais 8, isso aqui tudo vai virar u. Isso aqui vai virar u. Mas e o dt? Quem é? Como a gente já viu, o dt vai se transformar no quê? É 1 sobre o linha du. Se o linha é essa fração aqui, 1 sobre ela é o inverso dela. É o inverso dessa fração. Então, o dt vai ser quem? Quem é o inverso dessa fração aqui? 2 raiz de 5t mais 8 sobre 5 du. Correto? Esse é o inverso. Essa expressão que eu coloquei aqui, ó, essa expressão é o inverso de Euler. Beleza? Consequentemente, aplicando isso, esse conceito, o que a gente descobre aqui? Que aquela integral que a gente tinha ali no começo, vou colocar com cor azul, aquela integral que a gente tinha ali no começo, que era a integral de 1 sobre a raiz de 5t mais 8 dt, ela vai se transformar na integral do quê? 1 sobre u, porque isso aqui se transformou na variável u, vezes dt. Só que quem é dt? 2 quintos de u, isso aqui não é u, é u. 2 quintos de u du.
E aí, a integral acontece uma coisa incrível, né? Primeiro a constante sai para fora, e esse u com esse u, eles se cortam, eles se cancelam. Vai ficar só isso aqui, ó. Olha que legal. É mágico, praticamente. Toda a complexidade desaparece do problema. A integral de 1 du. Du, né? A integral só de du. Quem é a primitiva de 1? Se fosse na variável x, era x, né? Como aqui na variável u, é u. Então é 2 quintos du. Só isso. Da variável u. Mas quem é u, finalmente? Porque, no fim das contas, o que eu quero? Essa primitiva aqui, ó. É essa daqui que eu quero, que é na variável t. Então, logo, consequentemente, a primitiva que eu procuro, a primitiva de dt sobre a raiz de 5t mais 8 é igual a 2 quintos de quem? Quem é o 5? Raiz de 5t mais 8. 2 terços disso. Mais c. Quem é esse c aqui? Lembrando, né? Esse c, ele é a constante de integração. Toda vez que você estiver calculando integrais indefinidas, ele tem que aparecer. Ele sempre aparece nas integrais indefinidas. Ele representa, como a gente viu em sala, as infinitas primitivas que estão aqui embutidas nessa resposta. Não tem apenas uma primitiva para essa função. São infinitas, né? Elas diferem entre si por uma constante. Então, esse símbolo ele representa essa família toda de primitivas da função que você tinha originalmente, ok? Vamos ver aqui, gente. Pronto. Melhorou um pouco. Vamos lá. Essa aqui é envolvendo funções trigonométricas. É, cossecante ao quadrado de 2θ vezes cotangente de 2θ. Por que que essa questão ela claramente envolve a regra de substituição, né? Quando que a gente usa essa regra? Vamos explicar melhor isso, né? Quando que o método da substituição ele deve ser usado para resolver uma integral? Quando você vê na integral uma função e a derivada dela, na mesma integral. Às vezes isso é evidente? Sim. Se for evidente, claramente a substituição resolve. Se não for evidente, talvez ela resolva mesmo assim. Por exemplo, na letra H, a gente não podia ver claramente, né, a derivada dessa função aqui dentro da integral. E mesmo assim resolveu. Mas, em geral, o indicador de que a mudança de variável resolve o problema é a presença da função, uma função, e a derivada dela. Mas tem que ser apenas a derivada, não é a derivada ao quadrado, não é a derivada ao cubo, é a derivada simples. A função pode até estar ao quadrado, ao cubo, pode estar dentro de uma raiz, não tem problema. Mas o derivado tem que estar simples, certo? Então, de forma geral, colocar isso aqui como observação. Uma observação. Nós usamos mudança de variável para integrais do tipo. De que tipo? Integrais que têm essa configuração aqui, ó.
essa configuração. A gente costuma, em alguns livros, até usa a letra U, para ficar mais, né, em conformidade com o que a gente está vendo. Então, uma integral que tem essa aparência, uma função U, dentro de qualquer outra função, quer dizer, U pode estar ao quadrado, ao cubo, pode ser um logaritmo de U, exponencial de U, e a derivada de U sozinha, não é a derivada ao quadrado, ao cubo, só a derivada. Se você vê esse marcador aqui, é o sinal de que você tem que usar mudança de variável, tá bom? No exemplo anterior era possível ver? Sim, só precisava ter atenção. Por quê? Porque a derivada de 5, raiz de 5t mais 8, como a gente viu, olha só aqui, ó. Quem é a derivada da raiz de 5t mais 8? É 5 sobre 2 raiz de 5t mais 8. Então, a derivada dela estava na integral, porque era alguma coisa sobre essa raiz, uma constante sobre a raiz. Então, a derivada dela estava aqui, né? De forma um pouco ali discreta, né? Mas ela estava presente. Ela atende esse critério. E essa daqui também, da letra K, né? Você vê a presença de uma função e da sua derivada. Quem é a função e quem é a derivada dela? Cotangente. Quem é a derivada cotangente? Cossecante. Cossecante ao quadrado. Esse é um exemplo simples, né? Que você vê a função e é multiplicando pela derivada dela. O que você vai fazer? Claro que tem um menos envolvido nesse problema, que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, mas não é problema isso, né? É só a questão de um menos que vai ser corrigido depois da integral. Então, se você chamar cotangente de 2θ de U, vamos lá, vamos colocar isso por escrito, para a gente entender. U, vou colocar mudança de variável, indicar que é mudança de variável. Se você chamar U, ele sugere cotangente, né? Cotangente de θ. Eu vou usar cotangente de 2θ. É mais fácil. Então, se você chamar o cotangente de 2θ, quem vai ser a derivada de U? A derivada de cotangente menos cossecante ao quadrado. Mas tem um 2θ aqui dentro. É uma função composta, né? Não é só cotangente de θ, é cotangente de 2θ. A derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada de θ? 2. Então, você vai multiplicar isso por 2. Menos 2 vezes cossecante ao quadrado de 2θ. Okay? E aí, consequentemente, quem vai ser o dθ, né? O que vai acontecer com a variável θ, com o diferencial de θ? Vai ser 1 sobre o linha, então vai ser menos, que tem um menos ali, 1 sobre 2 cossecante ao quadrado, vezes du. E aí, essa integral aqui se torna o quê? Como é que ela vai ficar? Primeiro, cossecante ao quadrado de 2θ, não muda. Aí o cotangente de 2θ vira 1. E o dθ vai virar o quê? Menos 1 sobre 2 vezes cossecante ao quadrado de 2θ, du. Tá. E aí uma coisa cancela com a outra, né? Você consegue ver aí. Cossecante ao quadrado de 2θ, cossecante ao quadrado de 2θ, menos 1 sobre 2 vem para fora. Então, isso aqui mostra que o menos, no fim das contas, foi para fora da integral. Ele nem participa aqui. E fica somente menos u du. Prontinho. Só isso. Porque cossecante ao quadrado corta com cossecante ao quadrado, menos 1 sobre 2 vem para fora, fica somente u. Quem é a primitiva de u? U ao quadrado sobre 2. Ou seja,
menos u ao quadrado sobre 4, porque é 2 vezes 2. Quem é o cotangente de 2θ? Então, é menos cotangente ao quadrado de 2θ dividido por 4 mais c. Essa é a primitiva que você está procurando, né? Para a questão. Como que a gente verifica uma primitiva? A gente deriva, né? A gente calcula a derivada dela e que é a função original. O problema 15, ele já tem uma configuração diferente dele. Porque é o seguinte, ele quer que você calcule integrais definidas, né? Eu já volto para o exercício que ele estava fazendo antes, de calcular as integrais definidas. Só que são integrais definidas que você não sabe a primitiva de primeira, né? Como a gente estava trabalhando. Passou um pouco. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui no nosso ambiente de trabalho. Calcule as integrais definidas abaixo usando uma substituição adequada. Aí nós vamos pegar alguns exemplos somente, não vamos pegar todos. Eu vou começar com esse daqui, um exemplo legal de fazer. E a gente já viu aqui muito primitivo de polinômios, né? Funções polinomiais. Temos que mexer com as funções. Com todo tipo de função aqui, né? Para a gente se acostumar a usar essa regra. Então, vamos lá, letra D. Ele quer que calcule a integral definida de 1 a 2 dessa função aí. Bem, primeiro, antes de fazer a integral definida, nós vamos primeiro determinar a integral indefinida, ou seja, a primitiva. Por que a gente tem que calcular sempre a primitiva antes? Pelo teorema fundamental do cálculo. Ele diz que o segredo para a integral definida é a integral indefinida, é a primitiva da função. Então você tem que saber quem é essa primitiva aqui para você poder calcular a integral definida. Como que você calcula essa primitiva? Bem, visualmente você não consegue pensar numa função que tem isso aí como derivado. Mas você consegue perceber a presença de uma função e da sua derivada no problema. Como assim? É visualmente perceptível a presença desse contexto. Primeiro, quem é a derivada da função 1 sobre x? Quem é a derivada? Vamos colocar aqui. Ó. Se u for 1 sobre x, quem é a derivada? Ou como a gente pode representar x elevado a menos 1, né? É uma outra maneira de escrever 1 sobre x. Quem é a derivada de 1? Quem é a derivada de 1 sobre x? Usa a regra da potência. Veja, eu não estou calculando a primitiva de 1 sobre x, tá? A primitiva de 1 sobre x é logaritmo primitivo. Eu quero derivar 1 sobre x. A regra da derivação para x elevado a menos 1 é a regra da potência, das derivadas. Que vai ser o quê? Menos 1 vezes x elevado a menos 2. Tá? É a regra de derivação para potência. Vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Que é x elevado a menos 2, né? 1 sobre x quadrado. Então, essa é a derivada. E aí eu vejo, aqui você tem a função 1 sobre x e aqui você tem 1 sobre x quadrado. Está aqui, ó, a derivada dela no problema. Então, esse é um marcador claro de que a mudança de variável vai resolver essa questão. Usando mudança de variável, temos, primeiro, quem vai ser o dx? O que vai acontecer com o dx? 1 sobre o', lembre-se, 1 sobre o' du. Só que o inverso de o' é isso aqui, ó.
é 1 sobre x quadrado, menos 1 sobre x quadrado. O inverso disso é menos x quadrado. Pronto, esse é o dx. É menos x quadrado du. Consequentemente, a integral que a gente está querendo calcular, a integral indefinida, ou seja, a primitiva que a gente está querendo calcular, ela vai se tornar o quê? Integral da exponencial de u, porque u é 1 sobre x, dividido por x quadrado, vezes o dx. Quem é dx? Menos x quadrado du. Pronto. O que acontece aí? O x quadrado vai cancelar um com o outro. Sempre vai ter um cancelamento, isso aí é inevitável. E aí vai ser menos a integral, que o menos vai para fora, da exponencial de u du. Só que quem é a primitiva da exponencial? Ela mesma, né? Só que é exponencial de u, e a primitiva que eu quero é na variável x. Como é que eu faço para voltar para a variável x? É só lembrar quem é 1. É 1 sobre x. Então, pronto. Menos a exponencial de 1 sobre x mais c. Essa é a primitiva. Essa é a primitiva que você está procurando. Beleza? E aí, voltando ao problema, o que acontece? A gente quer calcular o quê? A integral definida de 0 a 1, né? De 1 a 2. A integral definida de 1 a 2 da função exponencial de 1 sobre x quadrado dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, é a primitiva menos exponencial de x avaliada entre x igual a 1 e x igual a 2. Mas, professor, por que eu não coloco a constante de integração aqui também? Porque se você fizer isso, no final vai dar zero. Não é que a constante vai dar zero, mas se você somar isso aqui com uma constante e usar no cálculo da integral definida, eu não estou dizendo que a constante não é importante, ela é importante. A gente viu que ela representa uma família infinita de primitivos. Mas no cálculo de uma integral definida, quando você substituir pela constante no primeiro valor de x e depois no segundo e subtrair, a constante subtrai por ela mesma. Então, vai dar zero. O que importa na hora de calcular a integral definida, o importante é isso daqui, ó, essa expressão aqui. É ela que vai fazer a diferença, que vai mostrar o valor da integral para você. Se você quiser escolher uma constante e usar na conta, não tem problema. Você sempre vai encontrar o mesmo resultado final na integral definida. Vamos observar agora esse exemplo aqui. Menos a exponencial de x entre 2 e 1. Tem um menos aqui. O que você faz com esse menos? Como a primitiva tem um menos, uma maneira de você lidar com ele é cancelando esse menos, trocando o limite de integração. Então é isso que você vai fazer. Que a gente vai fazer só para simplificar o raciocínio. Vai ser a primitiva exponencial de x avaliada entre x igual a 2 e x igual a 1. Então você substitui ela no primeiro, exponencial de 1, menos exponencial de 2. Em outras palavras, se você colocar exponencial em evidência, o número de Euler, 1 menos a exponencial. Esse valor aqui. Isso daí já é a resposta, porque a exponencial é um número, né? Então, 1 menos ela também é um número. Exponencial vezes 1 menos exponencial, isso dá mais ou menos, aproximadamente, menos 4,67. Isso é o valor da integral definida. Tem algum problema a integral definida dar negativo? Nenhum problema. Tá? Ela é um número. A integral definida é um número. Esse número pode ser positivo ou negativo. Tem algum significado ela ser negativa? Tem.
significa que nesse trecho aí, em algum momento a função ela passa, né, para baixo do eixo x. Então, esse é o significado do valor da integral ter dado negativo. Tá? Ok. Vou pegar outro exemplo aqui. Exponencial de... Essa aqui, a letra F. Essa aqui é uma questão muito interessante. Muito interessante, muito interessante. Principalmente a parte final dela, porque você pensa que não resolveu, que você não achou a resposta, mas você achou. Eu só ajustar aqui o tamanho do quadro para na hora da impressão. Então, acho que ficou legal. Ok, nesse exemplo aqui, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, a indefinida. Antes de fazer a definida, calcular a indefinida. Por quê? Porque eu não vejo de cara. Se eu soubesse quem é a primitiva já, assim, de primeira, podia usar, mas não posso. A gente não sabe ainda, né? Então, vamos calcular a integral indefinida da função exponencial de x sobre 1 mais exponencial de 2x dx. Qual é a mudança de variável que resolve isso aqui? Qual é a mudança que resolve esse problema? O que vocês acham? Olhando para a situação aí. Será que é 1 igual a exponencial de 2x? 1 igual a exponencial de x? 1 mais exponencial de 2x? Você consegue ver uma função e a sua derivada? É difícil, né? Ver uma função e a derivada. Então é isso que eu digo. Nem sempre esse marcador vai estar claro, né? Vai estar presente aí no problema, na questão. É isso que a gente pode observar, né? Principalmente em casos em que a função é parecida com a própria derivada ou é igual à derivada. Por exemplo, eu vou voltar aqui nesse, nesse aqui, problema 14, letra H. Quem era a função-chave aqui? Raiz de 5t mais 8. E a derivada 5 sobre raiz de 5t mais 8. Então, a função e a sua derivada eram parecidas. A derivada tinha uma aparência parecida quando a função era 1 sobre 5 sobre 2 vezes a função. Então, nesses tipos de situação, é comum você não perceber claramente. Nesse exemplo, a gente vê a mesma coisa. Porque quem é a derivada da função exponencial? Ela mesma. Então, vai ser difícil você distinguir a função da derivada nesse exemplo. Mesmo assim, a mudança de variável resolve, certo? Não significa que a mudança resolve todas as integrais que existem, não. A mudança de variável é uma ferramenta auxiliar. A gente vai ver que ela é usada em apenas alguns casos ela funciona, mas até em casos que outras técnicas são necessárias, a mudança de variável acaba aparecendo em algum momento. Tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Qual a mudança de variável que a gente vai usar? A exponencial. Porque a derivada dela é ela mesma, né? Então é por isso que a gente está tendo essa pequena confusão. Quem é a derivada da função exponencial? Ela mesma. E aí, consequentemente, o dx vai se tornar o quê? 1 sobre o' du. Quem é o'? A exponencial. Então é 1 sobre a exponencial de x du. Usando essa mudança de variável, a nossa integral fica como integral da exponencial de x, mas quem é a exponencial de x? É o dividido por 1 mais... Quem é a exponencial de 2x? É o ao quadrado. Mas por quê? Porque exponencial de 2x pode ser escrita como exponencial de x
ao quadrado. Potência de potência multiplica, né, os expoentes. E aí vai ficar o ao quadrado. Quem é o dx? 1 sobre exponencial de x deu. Então, 1 sobre exponencial de x, a gente já está vendo que é u, né? Então, 1 sobre u deu. Interessante, né? 1 sobre u deu. O que acontece com o u e esse outro u? Eles cancelam. Vai ficar somente 1 sobre 1 mais u ao quadrado deu. Aí, quando chega aqui, você acha, não, então não deu nada, né? Não resolveu nada. Por quê? Porque, aparentemente, isso aqui não é primitivo de função nenhuma, mas é. Existe uma função que a derivada é 1 sobre 1 mais x quadrado. No caso, 1 ao quadrado. Quem é a primitiva? Pode pesquisar aí o arco tangente. A derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Então, é considerado uma primitiva imediata, né? Pode guardar essa informação aí, né? Para problemas futuros envolvendo integração. Quando aparecer a primitiva disso, você já sabe que é aquilo ali. Conferir aqui se está gravando aí. Muito bem. E aí, com isso, qual é a integral que a gente queria no começo? Que nós estávamos calculando? De zero a raiz de 3. Esqueci, né? Para finalizar a conta. Quem é o arco tangente de U? O arco tangente da exponencial de x, que é U é exponencial de x, né? Estou calculando a primitiva na variável x. Então, arco tangente da exponencial de x. E aí, a minha integral, que é a integral de 0 a raiz de 3 de exponencial de x sobre 1 mais exponencial de 2x dx, vai ser essa primitiva aqui. Arco tangente da exponencial não é arco tangente de x. Arco tangente da exponencial avaliado entre x igual a 0 e x igual a raiz de 3. Fazendo essa continha. Arco tangente da exponencial da raiz de 3. Raiz de 3 não, né? Agora que eu estou vendo. É o logaritmo da raiz. Perdoe pelo erro de escrita aqui. O ln da raiz. O ln da raiz. Vamos colocar aqui embaixo, né? Sequência do cálculo. Muitos elementos aqui em cima vai facilitar a visualização. Então, o arco tangente da exponencial do ln da raiz de 3 menos o arco tangente da exponencial de 0. Ok? Só que, lembre que exponencial do ln de um número é o próprio número, né? Porque exponencial e ln são funções inversas. Então, exponencial do ln da raiz de 3, ele quer saber quem é o arco tangente da raiz de 3. Menos arco tangente. Quanto que dá exponencial de 0? 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, nesse caso aí, você vai ter que calcular. Os dois arcos tangentes são arcos tangentes simples. Por exemplo, que é um arco tangente da raiz de 3? Quem é o ângulo cuja tangente da raiz de 3? 60 graus, né? A tangente de 60 graus é raiz de 3. Como que a gente escreve 60 graus em radianos, que é a unidade de medida de ângulo, né? Aqui, né? Do cálculo. Π sobre 3. E quem é o ângulo cuja tangente dá 1? Você consegue pensar? O ângulo cuja tangente é igual a 1? 45 graus, né?
que em radianos é π sobre 4. Então, é π sobre 3 menos π sobre 4. Quanto que dá essa diferença? Π sobre 3 menos π sobre 4. Π sobre 12. Pronto. Esse é o valor da integral definida. Ok? Usando mudança de variável. Esse exemplo aqui é legal. Fazer a letra G. Esse exemplo aqui é legal. Esse próximo. Porque, como a gente está vendo, né, são aquelas primitivas que não são assim tão elementares. Essa daqui mesmo. Exemplos que você, como eu disse, nem sempre você vê a função e a derivada dela, né? Mas ela está lá. Por exemplo, nessa letra G aqui, você consegue ver uma função e a derivada? Quem é a função e quem é a derivada? A função é o logaritmo. Logaritmo de t. E quem é a derivada do logaritmo? 1 sobre t. Pronto. Só com essa observação aí, acabou o problema. Mas não tem mais como fazer. Qual a mudança que nós vamos usar? Mudança de variável. Nós vamos usar aqui u igual a logaritmo de t. Quem é a derivada do logaritmo? Agora sim, 1 sobre t. Consequentemente, o dt vai ser 1 sobre o linha, 1 sobre o linha du. Se o linha é 1 sobre t, então o inverso disso vai ser t. Ok, pronto. Logo, quem é a integral indefinida, né? Lembrando que a gente começa por ela, a gente não está olhando ainda para a integral definida. 2 ln de t sobre t dt. Vai ser a integral do quê? 2 vezes u, que é o ln de t, sobre t, vezes quem é o dt? Aqui, ó. T du. O que acontece com esse t e esse outro? Eles cancelam, né? O 2 vem para fora da integral. A integral de u du. Quem é a primitiva de u? U ao quadrado sobre 2. Pronto. Só isso. Legal, né? E aí, a integral que você estava procurando, de 2 ln de t sobre t dt, vai ser igual. Esse 2 e esse 2 cancelam, vai ficar apenas u ao quadrado mais c. Só que quem é o? É o ln, né? É o ln de t. O ln ao quadrado de t. Lembrando, né? Uma observaçãozinha, tem muito a ver com esse exercício, né? Mas é uma coisa importante a gente não trazer isso do cálculo 1. O ln ao quadrado de t pode ser escrito também como ln de t ao quadrado. É diferente do ln de t ao quadrado, tá? Isso é só uma observação que eu vou colocar aqui para a gente levar com respeito ao logaritmo, tá? Porque aqui o logaritmo está sendo elevado ao quadrado. O inteiro está sendo elevado ao quadrado. A variável, o que é o logaritmo? O logaritmo todo está ao quadrado. É diferente de calcular o logaritmo de t ao quadrado, que é só a variável t que está ao quadrado. Por que é importante enfatizar essa diferença? Porque aqui existe uma regra, que é a regra do tombamento, né? 2 vezes o ln de t. Aqui não tem. Acaba aqui. Acaba aqui. Não tem como pegar esse 2 aqui, jogar multiplicando, passando. Ele é uma potência e pronto, ele acabou. Né? Depois a gente vai ficar ali em cima. É só uma observação, certo? Para a gente não confundir essas duas coisas que são diferentes. Aí, a gente agora volta para o problema, que é a integral definida de 1 a 2. Então, logo,
a integral definida de 1 a 2 de 2 vezes o ln de t sobre t dt, essa integral definida vai ser a primitiva avaliada entre o t igual a 1 e o t igual a 2. Só isso. Avalia no 2, então é o logaritmo ao quadrado de 2 menos o logaritmo ao quadrado de 1. Quanto que é o logaritmo de 1? Quanto que é o logaritmo de 1? É zero, né? Então, finalmente, o resultado é somente o logaritmo ao quadrado de 2. Ou, escrito de outra forma, o logaritmo de 2 ao quadrado. Se você fizer numa calculadora, como eu disse, não tem mais o que fazer daí para frente, né? Logaritmo de 2 e depois elevar ao quadrado, isso vai dar aproximadamente 0,48. Isso que eu faço aqui, né, de fornecer o valor aproximado, é um padrão que tem que ser seguido na prova, né? Você sempre tem que fornecer o valor aproximado? Não, não precisa, né? Porque é só para você ver um número, para você poder enxergar um número aqui no resultado final. Mas não precisa fazer aproximação, tá? Na hora da prova, de resolver exercício. Não precisa fornecer um valor aproximado. Quando você chegar aqui no logaritmo de 2 ao quadrado, você já pode encerrar o cálculo, já está tudo certo. Okay? A letra I, ela também envolve logaritmo, ela é o mesmo problema. Você vê o logaritmo e a derivada do logaritmo, que é 1 sobre t. Tá? Ah, mas o logaritmo não está aparecendo sozinho, está aparecendo a raiz do logaritmo. Isso não é um problema, como a gente viu. O que importa, vou voltar aqui na observação que eu fiz, né? O que importa é você ter a função u e a derivada dela sozinha. A função pode estar de qualquer jeito, ao quadrado, ao cubo, a raiz, o inverso, o logaritmo dela. O importante é que a derivada esteja sozinha, como é o caso aqui, né? A derivada está sozinha, a derivada que é 1 sobre t está sozinha, não está elevado ao quadrado nem nada, então a gente consegue até facilmente, né, ver quem é a função. O exemplo, a letra N, o que torna ela interessante é justamente porque ela trabalha isso, a capacidade de diferenciar quem é U da derivada de U. Tá? Fazendo aqui, a capacidade de diferenciar U da sua derivada. Essa questão aqui é interessante, porque você, sem muito esforço, você vê que tem a função e a derivada dela. A seno, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é seno. Beleza, está tudo certo. Mas qual das duas eu vou usar como U? Porque se eu usar cosseno, a derivada é o seno. A princípio está tudo certo, dá certinho, né? E se eu usar como seno, também vai dar certo, porque aparece cosseno. Então, qual das duas vai funcionar? Como a gente viu, a derivada tem que estar sozinha, multiplicando pelo resto. Se você considerar o seno como sendo a variável u, quem é a derivada do seno? Cosseno. Mas aí está aparecendo cosseno ao quadrado. E pior ainda, o inverso do cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, não vai dar certo. Se usar a substituição u igual a seno, não vai dar certo. Porque a derivada do seno não vai estar explícita no problema. Ela está misturada com outra função, que é o quadrado, né? O inverso do quadrado. Então, a melhor escolha para você fazer aqui, para mudança de variável, a melhor escolha para você é o quê? U igual a cosseno de θ. Você pode colocar cosseno, né? É melhor cosseno do que cosseno ao quadrado, que aí é a função mais básica, cosseno. É o igual a cosseno. Quem vai ser a derivada do cosseno?
menos o seno. É um problema o fato de ter um menos aí? Nenhum problema, isso não vai afetar em nada. E o dθ? Ele vai se transformar no quê? 1 sobre o' du. Quem é a derivada do é menos o seno, então vai ser menos 1 sobre seno de θ dθ. Du, desculpa, perdão, du. Ok? Logo, como que fica a integral indefinida, que é a primeira das duas? O que fica? Primeiro, esse seno aqui não mexe muito agora. E cosseno ao quadrado? U ao quadrado, porque U é cosseno, né? Cosseno ao quadrado, U ao quadrado. E quem é o dθ? Menos 1 sobre seno de θ dθ. Deu. O que vai acontecer aqui com esse seno de θ e esse seno de θ? Vai cancelar, né? O menos vem para fora. Integral de 1 sobre U ao quadrado du. Aí, como simplificou a integral, né? Uma coisa bem mais simples. E você vê que não é nem trigonométrica a integral. Você está calculando a primitiva de U elevado a menos 2 du. O que você faz com a primitiva dessa função aqui? Você vai usar qual regra? A regra da potência, né? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. O n é menos 2, né? Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1, né? Então, U elevado a menos 1 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais. Dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, então é U elevado a menos 1. Ou 1 sobre U. Mas quem é U? Cosseno. Então, 1 sobre cosseno. Olha que legal. 1 sobre cosseno. A primitiva dessa coisa toda aqui é 1 sobre cosseno. Conhecido também, né, em cálculo 1, como secante de θ. Tá? Então, coisa legal, né, que a gente acabou de descobrir. A primitiva dessa função é secante. Se você derivar a função secante, vai dar isso aqui, né? Se você ver lá, derivar vai dar isso. Beleza. E aí? Consequentemente, agora que a gente tem a primitiva, calcular a integral definida é fácil. A integral de 0 a π sobre 6. Π sobre 6 é conhecido como 30 graus de seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Quem é a primitiva disso aqui? A gente acabou de ver que é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de θ. Você vai avaliar isso entre o 0 e o π sobre 6. Quanto que vai dar? Então, 1 sobre cosseno de π sobre 6 menos 1 sobre cosseno de 0. Nunca subestime o zero, né? Essa é outra lição que a gente tem aqui para passar. Nunca subestime o zero na integral definida. Às vezes o zero zera, às vezes o zero não zera. Por exemplo, nesse caso não vai zerar, né? Quanto que é aqui? Vamos ver. O cosseno de π sobre 6. Qual é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Então, o inverso disso, qual é o inverso disso? 2 sobre raiz de 3. Isso daqui, quanto que é o cosseno de zero? É 1. Tá vendo? 1. O zero não zerou? Não deu 1. O resultado da questão, né? Esse valor ele pode ser racionalizado?
Pode, né? Se você quiser racionalizar, você pode racionalizar ele. 2 sobre raiz de 3 menos 1, você pode racionalizar isso como 2 menos raiz de 3 sobre 3, sobre raiz de 3. E se você multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai dar 2 vezes raiz de 3 menos 3 sobre 3. Ok? É uma maneira de você escrever uma expressão só o resultado dessa integral toda aí. 2 raiz de 3 menos 3 dividido por 3. Isso dá aproximadamente, como eu disse, né, na prova. Você não precisa fazer essa aproximação aqui final, mas dá mais ou menos 0,55. 155. Uma aproximação para essa primitiva aí. Desculpa, para essa integral definida. Esse exemplo é interessante, né? Porque a gente vê claramente que é preciso saber escolher a variável, né? Principalmente em exemplos em que a função e a derivada delas são parecidas, né? Quando elas são parecidas, é preciso saber escolher uma. Se você errar, né, você pode tentar uma segunda alternativa. Às vezes, com tentativa e erro, você também acaba encontrando a resposta certa, né? Descobrindo qual das duas composições, se era seno derivada cosseno, cosseno derivada seno, que resolveria, tá certo? Então, esses foram os exercícios que a gente tem para fazer. Essa questão, a letra Q, que eu separei também, eu vejo que ela é muito simples, porque é o seguinte, ele pergunta qual é a integral definida da função tangente. Como é que você vai calcular essa integral definida? Você lembra de uma função cuja derivada é tangente? Eu prefiro deixar isso como uma curiosidade. Se você não lembra, é porque está certo, você realmente não estudou nenhuma função cuja derivada direta é tangente. Como encontrar, então, a primitiva da tangente? Simples. É só lembrar o que é a tangente. É seno sobre cosseno. E acabou. Seno sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Usando essa interpretação da tangente, você consegue achar a primitiva dela. Só que a pergunta é a seguinte: qual das duas vai ser o U e qual vai ser o DU? A derivada de U. O seno vai ser o U ou o cosseno vai ser o U? Eu vou deixar essa como exercício para vocês fazerem, porque são primitivas importantes, né? A primitiva da tangente e a primitiva do logaritmo natural, só que essa a gente não estudou aqui, a primitiva do logaritmo puro, né? A gente vai estudar quando ver uma técnica de integração chamada integração por partes. São duas primitivas importantes no cálculo. Essa é a primeira, a primitiva da função tangente. Eu vou deixar como exercício para você fazer, tentar encontrar e usar essa primitiva para resolver esse problema aqui, a letra Q, tá certo? Então é isso. A gente resolveu alguns exemplos aqui. A prova é esse conteúdo, é a gente saber calcular as integrais, é a gente saber calcular as integrais definidas, área entre curvas, e isso nem sempre é tão simples, você tem que interpretar até onde vai uma curva, onde que começa a outra, onde que termina a primeira, e você saber fazer uma boa mudança de variável, você saber encontrar U, saber calcular a derivada de U, e como isso afeta a integral, como isso simplifica as contas, e saber voltar para a função inicial, saber voltar para a variável inicial, que é a primitiva que você muitas vezes precisa para achar uma integral definida, tá certo? E fica como exercício esse problema de calcular a primitiva da tangente, tá? Primitiva da função tangente. Fica como exercício para você descobrir quem é a primitiva da tangente. Beleza? No mais é isso que nós temos para a primeira prova. E agradeço por ter assistido essa aula, né? Desejo aí bons estudos e uma boa preparação, tá certo? Até mais, pessoal.